Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Feliz 2021, que esse ano possa ser mais repleto de boas notícias depois de tudo que nós passamos. Chama a galera, vamos bater um papo sobre planejamento. Dar uns minutinhos para a galera ir entrando, começar a chegar. Oi, cá, lindeza, tudo bom? Olá, Tudo bem? Feliz boa noite. 2021, boa noite. E você, como foi de final de ano? Tudo tranquilo, né? Não fiz muita coisa não em casa. Nem podia muito também, né, com É, essa nessa questão da fasezinha, né? A pandemia, gente tudo. tá sem muita opção, né? É verdade, verdade. O bom é que em casa consegue concentrar mais para poder criar mais e trazer coisas novas constantes. Eu tô vendo que você tá aí produzindo a milhão. Inclusive, teremos novidades nesta live. Exatamente, exatamente. Estou aqui começando o ano já de um jeito diferente, né? Que bom. Isso é importante, eu acho que faz muito dá significado, né? Você ter o que fazer, você saber a importância que as suas ações e o que você compartilha com as pessoas fazem diferença, né? Sim, Impactam diretamente. com certeza, com certeza. Hoje, quando eu vejo, né, esse trabalho que eu estou fazendo aí, tem que não como um todo, né? Mas os últimos dias aí, tem 4 dias mais ou menos que eu tenho feito esse trabalho focado, né, no planejamento aí de 2021. E já tem muito resultado, assim, sabe? As pessoas já vêm falar comigo, já conversam muito, e isso é muito legal, né? Isso que é a troca que é bacana desse universo aqui online. É verdade. A prova disso somos nós, né? Que começamos também. Eu aqui de São Paulo, você aí de Salvador. Pois é, E construímos uma relação muito bacana, onde eu sou muito grata pela troca, pela paciência, pela disponibilidade sempre, de não só de compartilhar, mas de estar disposta sempre a contribuir. sim, eu que agradeço, né? E fico assim, não sei nem dizer, né? Eu fico feliz realmente, porque é o que a gente vem fazer, isso, né? A gente vem contribuir, a gente vem fazer com que a gente cresça juntos. A ideia é sempre essa, né? Crescer juntos e nessa caminhada aqui. Eu acredito muito que essa é a melhor forma. Eu acho que tem dado tão certo a ponto da gente de vermos o tempo todo lives acontecendo de manhã, tem live que acontece de madrugada, tem live que acontece à noite. É justamente essa questão do entendimento da importância. Eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho, outra pessoa sabe um pouquinho. Vamos juntar esse pouquinho e transformar num pocão e Exato. fazer com que as pessoas, porque às vezes a pessoa ela não dá o passo que ela precisa dar, porque às vezes não tem informação, porque às vezes tem receio, e aí quando vê uma pessoa que passou por uma situação parecida com a que ela está passando, fala assim, opa, se Exatamente. ela conseguiu, eu também consigo, bora junto. Exato. Ontem, acho que foi ontem de ontem, eu até postei aqui, né? Uma pessoa que a gente trabalhou junto, assim, a um determinado momento aí da vida, né? E aí, assim, participou de um evento, aí ela começou a me seguir. E aí ontem ela chegou para mim e falou assim, cara, eu me inspirei muito no que você tá falando esses dias. E já comecei a resolver aqui várias coisas e tal. Eu, tipo, eu falo, nossa, né? Você não imagina a proporção do quanto você ajuda a outra pessoa. Então, isso é bem O legal. alcance, né, que a internet nos dá, as mídias sociais nos dão, faz com que as pessoas vão chegando. É engraçado que eu tô há menos tempo, né, nesse mundo, agora tô me adaptando a novas realidades, mas é engraçado como, à medida que você vai participando, você vai conhecendo, você vai compartilhando e partilhando com as pessoas, como que as pessoas elas chegam até você. Sim, Porque elas começam a ver você como é uma pessoa que vai conseguir me ajudar, vai conseguir tirar minha dúvida. E que bom, né? exatamente. Que bom que a gente consegue fazer isso. Com certeza, é isso mesmo.
Ó, já se passaram 5 minutos do começo da nossa live. E o que que você acha? A gente começa, Vamos espera mais começar. um pouquinho a galera. Vamos começar. Então, para quem não nos conhece, eu sou a Rose, formada em administração. Comecei o ano passado a empreender propriamente dita. Conheci essa linda no Instagram, através de conteúdos que a gente acaba participando junto. E ela sempre aceita os meus convites de participar, de contribuir, e tem sido papos enriquecedores. E acho que tem muito a agregar, não só na pessoa física, como na pessoa jurídica, para a pessoa que é empregado hoje, ou como aquele que está pensando em desbravar. Quem é a Camila? Então, Camila, né? Assim, eu costumo sempre me apresentar, eu gosto de dizer que a gente não gosta de me apresentar como minha profissão, né? Então, Camila é uma pessoa assim, ó, sorridente. É uma pessoa sorridente, adora viajar, sabe? Adora se divertir, mas também é muito focada, muito aqui, né? De realmente querer fazer as coisas acontecerem para se desenvolver mesmo, né? Mas aqui no meu trabalho, que eu faço aqui no Instagram, é ajudar a quem quer desenvolver o seu negócio de uma forma mais ágil. E isso é o que, gente? É a gente conseguir fazer mais em menos tempo, né? Mas também sem surtar, né? De uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sem ansiedade, porque a gente sabe que isso aí a gente já tem demais no mundo aí externo, né? A gente não precisa disso. Então, essa é a É isso proposta. mesmo. E essa sou eu. É isso aqui que eu faço aqui. Fazer, às vezes, as coisas caberem em 24 horas é quase missão impossível em alguns momentos da vida, né? Sim, com É uma certeza. loucura, uma loucura. Oi, Adna, seja bem-vinda. Nunca mais eu vi ela por aqui. Que bom! Seja bem-vinda! E o nosso tema de hoje é um tema que, ao mesmo tempo que eu vejo muita gente falando, eu vejo também que para muitas pessoas ainda é tabu. Ainda todo mundo tem um pouco de dúvida. Como que eu começo? Por onde eu começo? O que é que eu tenho que fazer? O como. Eu acho que até o como acaba sendo mais complicado até, porque às vezes a pessoa até sabe o que quer fazer, mas não sabe o por onde começar. Então, o que é o poder do planejamento? Quais são os impactos que o planejamento ele pode ter na vida do indivíduo como um todo? O que é esse planejar e o que é esse planejamento ágil? Se a gente consegue juntar as duas Tá, coisas. vamos lá. Gente, Dark Joy, seja bem-vinda. Juba também, a galera aqui do meu perfil. A gente... Então, respondendo você, Rose, o que acontece, né? Eu acredito muito que a produtividade e o planejamento, né? Ele tem a capacidade de fazer com que a gente seja muito mais tranquilo, ou seja, tem uma qualidade de vida melhor. Voltou. Pronto. Então, o ágil para mim sempre traz essa questão, né, de você fazer mais, mas sem surtar, sem enlouquecer, porque senão não adianta, né? Eu acredito que a gente deve empreender. E quando eu comecei a minha jornada aí como empreendedora, eu meio que fiz, vamos dizer assim, como se fosse um pacto comigo mesma. Eu não aceito empreender se eu tiver que ser mais uma pessoa que está surtando na caminhada e que, como todo mundo fala, né, o empreendedor é sempre o último a dormir. Ou melhor, ele nunca dorme, né? Ele está sempre acordado, está sempre trabalhando. Então eu falei, não, não quero isso para mim, sabe? Então aí eu juntei as duas coisas. E o que eu acho que o planejamento, a produtividade, o que ele pode produzir para a gente é uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque se eu tenho mais tempo para estar com a minha família, se eu tenho mais tempo para poder conseguir fazer uma leitura que eu queira fazer, se eu tenho mais tempo para viajar, se eu tenho mais tempo para fazer outras coisas que não seja trabalhar, então para mim é muito interessante, né? Então o planejamento ele faz com que a gente tenha isso, com que a gente possa aproveitar tudo aquilo que a gente gostaria de aproveitar e que, no geral, a gente não tem tempo, né? Então, a gente sempre está dizendo, eu não tenho tempo para fazer isso. Por que a gente não tem tempo? Porque a gente, infelizmente, a verdade é essa, vai doer um pouquinho, mas a verdade é que a gente não sabe executar as tarefas. A gente não sabe, né? Então,
É um caminho que a gente tem que aprender a fazer isso com muito mais produtividade, muito mais acerto, muito mais assertividade, né? Então, você vai conseguir ter uma atividade, produzir ela em menos tempo e ter tempo para fazer as coisas que realmente são úteis, assim, que são viver, né? Não viver, não É ao até uma, contrário. Pode falar. não, é até uma coisa que a gente até quando a gente conversou da outra vez sobre produtividade, a gente falava, porque essa questão do planejar é também você saber ter clareza das coisas que você precisa fazer. E infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é procrastinadora. Então, aquilo que nos traz prazer, nós fazemos, independente de, muitas vezes, independente do nível de se é realmente necessário fazer naquele momento ou se era uma coisa que eu poderia fazer em qualquer outro, ou a clareza do que é de fato o senso de urgência. E aí, às vezes, uma Sim, coisa que se você fizesse neste momento, mesmo que seja uma coisa mais complexa de você fazer, mas se você tirar da frente agora, isso vai te render muito mais tempo para você fazer outras atividades mais para frente. E muitas vezes a gente deixa isso por último, não, deixa isso daqui para lá. E aí, isso que você tinha a princípio um tempo para amadurecer a ideia, nisso que você foi deixando para fazer depois, se tornou urgente e você não consegue mais prorrogar. Então, eu exatamente. bato muito nessa questão porque é muito claro isso para mim, Rose, que é um processo que eu ainda estou num processo de mudança, mas que durante muito tempo eu fazia, a gente acaba fazendo isso. Aquilo que é mais fácil, que a gente tem uma facilidade maior de conseguir fazer, você passa na frente, e muitas vezes aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade, que exige um pouco mais de análise, um pouco mais de estudo, você joga para frente. E aí, quando você se dá Sim, conta, a corda já tá no pescoço. Então, como que a gente exato. consegue, dentro do nosso dia a dia, ir virando essas pequenas chaves e transformando essa vida procrastinadora e desorganizada numa vida mais planejada, a ponto que a gente consiga. Eu tenho muitos sonhos. Eu quero viajar, eu quero fazer intercâmbio, eu quero fazer faculdade, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero. Mas como que eu começo? Por onde que eu começo? Quais são os primeiros passos a ser dado dentro desse início de planejamento? O primeiro de tudo, eu sempre costumo dizer que toda a produtividade vai estar na nossa mente, né? E aí você falou assim, eu vou deixando realmente essa atividade para depois, para ela se tornar urgente. E vocês já começaram a montar os planejamentos, as metas, o que é que vocês querem para 2020? E meta é diferente de expectativa. Então, voltou! Vou retornar o que eu estava falando, tá? Porque como travou para fazer sentido. Então, como eu estava dizendo, você falou assim, né? No geral, a gente sempre deixa a atividade para depois deixar ela se tornar urgente. Mas a gente tem que começar a pensar justamente nisso. Quanto mais eu deixo a atividade se tornar urgente, ela vai me dar muito mais estresse, muito mais ansiedade, muito mais desconforto. Eu vou ficar mal com tudo isso. Então, por que eu vou esperar essa atividade se tornar urgente se isso vai acontecer depois, né? E o pior de tudo é que depois essa atividade pode embolar com outras atividades. E aí que tá o problema armado, né? Porque você vai ter que lidar agora com mais de uma atividade que deveria ter sido feita e não foi feita. Então, é a gente pensar justamente nesse depois, sabe? O resultado que vai vir depois e o resultado que pode acontecer ao invés disso. Bom, eu quero conquistar a minha vida, eu quero conquistar um crescimento do meu negócio, eu quero viajar, eu quero fazer coisas que eu quero ter tempo para minha família, muitas vezes, né? Então, se eu continuo fazendo isso, eu vou conquistar esse objetivo meu, eu vou ter esse momento de qualidade, eu vou estar bem comigo mesma? Não. Então, é a gente começar a observar isso e internalizar isso, que eu sei que não é uma coisa simples e nem fácil, nem para mim, tá, gente? Não me isento dessas situações. Eu sei a teoria, eu sei o que tem que aplicar e na maior parte do tempo eu aplico elas. Mas tem dias que também eu caio nas mesmas coisas que todo mundo.
tá bom? Então, assim, que é pra gente não criar aquela ilusão, né, de que, não, Camila vive no mundo perfeito. Não, É não isso. vive no mundo perfeito. Que às vezes Até porque não existe essa perfeição. E às vezes isso acaba sendo um problema para você realizar as coisas, porque você fica tão nessa questão, mas para Camila é fácil, porque ela já empreende, já tem tudo planejado, então para mim eu não consigo tirar os meus planos do papel porque eu não tenho o mesmo cenário que a Camila. Então, às vezes, essa questão da comparação entre as dificuldades que eu passo e com o que o outro acaba até sendo uma muleta para que eu não tome as ações necessárias para conseguir fazer coisas melhores, para conseguir ter esse progresso. Até a Daisy da Daquel Joias, ela respondeu que ela começou algumas coisas, mas realmente isso exige bastante. Realmente, eu estava assistindo uma aula recentemente e a pessoa ela falava justamente dessa questão de você começar e a pessoa ela falava justamente dessa questão desses desafios que a gente tem de começar e aí diante da correria do dia a dia, de algumas dificuldades, a gente não conseguir andar com essa programação, com esse planejamento. Então, a gente acaba muitas vezes utilizando a Camila, já tem o cenário ideal, às vezes até como uma forma de muleta, no sentido de que é, não estou conseguindo fazer isso nesse momento, porque eu não tenho as mesmas condições. E, na verdade, é o nosso próprio cérebro que, em alguns momentos, acaba nos boicotando porque ele quer ter o mínimo de esforço. Então, como burlar essa cilada que é uma coisa que às vezes, muitas vezes, está fora do nosso alcance no sentido de é irracional. Tipo, como que eu posso fazer para ir virando essas chaves? Quais são as dicas que a Camila conseguiu fazer para justamente ir fazendo essas pequenos ajustes para que hoje você tenha um cenário um pouco melhor? Oi, oi. Agora voltou. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Então, como eu estava dizendo, né? Primeiro de tudo é isso, a gente começar a entender o resultado que a falta do planejamento e que o fato de eu deixar as atividades se tornarem emergenciais, eu entender que isso existe e que eu vou perder com isso, né? Infelizmente, a gente só faz as coisas na dor mesmo, né? Então, a gente entender isso e entender também o que a gente vai perder, ou seja, qual a oportunidade que eu tenho, né, de quando eu estou fazendo meu planejamento, eu ter um momento com a minha família, eu estar bem, eu ter meu tempo, eu conseguir fazer outras atividades que normalmente eu não conseguiria fazer, fazer exercício, ter uma alimentação boa, fazer viagens, enfim, né, a gente se agarrar a isso cada vez mais. Obviamente que aí vocês podem utilizar da criatividade de vocês para que isso seja relembrado, né? Que uma coisa é eu chegar e saber disso, e outra é eu estar lembrando isso ao longo do meu dia. E, no geral, eu gosto muito de usar post-it, sabe? Para deixar ali na minha tela, na minha frente, as coisas que eu sei que, vamos dizer assim, um pensamento, nesse pensamento, por exemplo. Vocês podem colocar num post-it dizendo, não esquecer das atividades importantes, sabe? Não esquecer que eu preciso fazer isso aqui para conquistar aquilo ali. Não é à toa que tem muita gente que usa quadros de visualização, né? Por quê? Porque o quadro de visualização vai te relembrar para que você consiga alcançar aquele objetivo. Então, todas as vezes você vai olhar ali, você vai ver, não, eu não posso deixar de fazer essa atividade, eu não posso deixar de fazer esse planejamento, porque eu quero conquistar aquilo ali. Então, são maneiras da gente estar sempre relembrando e da gente estar sempre revisitando nossas ideias, nossas metas e tudo mais, para que a gente não esqueça. Né? Fora isso, tem as ferramentas que a gente já conhece, né? A agenda, os próprios post-its e tudo mais, que vai fazer com que apoie esse processo. E você não esqueça e não deixe de fazer aquilo ali. Mas é claro que é um caminho, né? É uma construção. Você ir a cada dia
entendendo a necessidade, entendendo que é necessário fazer aquilo ali, né? Senão você vai deixar de conseguir conquistar aquilo que você quer. Então, esse é o pontapé inicial, é começar a ter clareza, a entender que você está deixando de conquistar aquilo que você deseja. E é muito engraçado essa questão que você falou do anotar. Eu estava assistindo, até na mesma aula que eu estava essa semana, eu estava olhando, e a pessoa ela falava dessa questão do lembrar, de muitas vezes você estar preocupado porque você tem alguma atividade para você fazer e você acaba não se concentrando na atividade que você está fazendo agora e não consegue se concentrar na atividade que você lembrou que você tem que fazer. Então você fica nessa transição de, e o que que eu faço agora? Eu tenho que mandar o e-mail, eu tenho que responder, tenho que terminar minha planilha. Então, fala-se de você anotar. No momento em que surgiu o insight, que você tem que mandar um e-mail, que você tem que responder um cliente, que você tem que falar com o fornecedor, você anotar essa lembrança para que assim que você termine a atividade que você está fazendo agora, você possa dar andamento nessa questão que você lembrou. E é claro, lembrando sempre dessa questão do priorizar, do saber o que é o essencial, o que realmente você precisa fazer e entender o que é o emergencial. E aí, uma outra questão que acaba aparecendo também, cara, é essa questão do impacto das metas no seu planejamento. Como que a gente consegue linkar essas metas dentro de um planejamento a ponto de torná-los realizáveis? Porque também eu posso sonhar mil coisas, mas se eu ficar com meus bracinhos cruzados, eu vou continuar sonhando e eu vou ter sempre a percepção de que, mas fulano fez, o outro tem oportunidade, eu não tenho, não consigo realizar nada. Eu estou sempre travada na minha mente, né? Até uma vez eu vi o Caio Carneiro ele falando que a gente precisa fazer um ajuste entre o que a gente sonha e o que a gente trabalha. Se a gente sonha muito, a gente tem que elevar o nível de trabalho. Ou então reduzir o tamanho do sonho, ou se a gente não quiser, né, aumentar o trabalho, a gente tem que reduzir o sonho de modo a caber. Então, como que a gente consegue fazer essa ponte? Eu tenho a meta e eu quero transformar essa meta em algo palpável. A Camila, ela saiu de uma pessoa que era CLT, um empregado, e hoje é uma empresária. Está construindo o seu negócio, que está criando o seu legado. Então, como que você faz essa ponte entre o querer e o fazer? Tá travando bastante, né, Rose? Mas eu Tá. não sei se E o tá pior é dando que para. aqui tá chovendo, eu não sei se é a minha ou se é a sua. Eu não sei se a galera tá conseguindo acompanhar, mas eu espero que sim, né? Mas assim, vamos lá, sua pergunta. O sonho, ele é algo bem abstrato, né? É igual ao objetivo. É algo muito grande, é algo muito abstrato, ele tá ali no campo da imaginação. E no geral, é muito grande, é muito complexa. E o nosso cérebro, ele não consegue absorver isso de uma forma tão simples. Parece uma coisa muito surreal, sabe? Então, e muitas vezes, inclusive, isso gera medo, gera aquela sensação de tipo, mas eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, é algo muito difícil, né? Então, a gente tem que começar sempre a pensar, beleza, eu tenho esse sonho que ele é ante um objetivo muito maior, mas quais são os passos que eu vou ter que seguir até alcançar ele? E a gente vai de trás para frente, sabe? Esse é o ideal, é que você venha do final até chegar onde você está hoje. Então, vamos supor, tá? Que vou dar um exemplo aqui. Você fosse criar um livro, certo? É o seu sonho, o seu maior sonho, ser um escritor, e você quer fazer um livro. Então, o final é a sua apresentação lá da construção do seu livro. E aí você vai caminhando. Antes disso, o que é que eu tenho que ter feito? Eu tenho que ter criado todos os livros, tem que estar impresso, né? Para esses livros estarem impressos, eu tenho que fazer o quê? Entrar em contato com uma editora. Para eu entrar em contato com a editora, eu tenho que fazer o quê? E assim você vai vindo até
você chegar no dia de hoje. E aí, isso vai começando assim, coloca isso tudo no papel, né? Coloca isso anotadinho, direitinho, porque isso vai se tornar, na verdade, um único passo. Quando você chegar até você, você vai ter o próximo passo, que é uma única tarefa, sabe? É uma única coisa que você vai ter que fazer para alcançar aquilo ali. E aí fica muito mais simples. O cérebro ele consegue perceber o que ele precisa fazer agora, entender que é uma coisa fácil e que é rápida, né? E tudo bem. Você também pode, além disso, né? Além de colocar, separar em atividades, você pode separar em várias metas. Minha primeira meta é fazer, por exemplo, na minha parte da transição de carreira, minha primeira meta era dinheiro para me manter, né? Então, nesse processo, estão me ouvindo? Deu uma travada agora, parou na parte que você estava dando o exemplo do seu. Pronto. Então, o primeiro ponto da parte da transição de carreira era eu conseguir ter uma reserva financeira. Então, esse era minha primeira meta de todas, era que eu tinha que ter essa reserva financeira para poder conquistar, poder me manter depois. Né? Então, eu tinha que fazer ali 6 meses, aí vai depender de cada um, né? 6 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, até um ano de reserva para que eu ficasse tranquila, que depois eu terminasse, eu fechasse ali saísse, né, do CLT, eu tivesse a possibilidade de ficar tranquila, sabe? Então, esse era o meu primeiro passo. Então, essa foi a meta, assim, que eu foquei. E depois eu fui construindo outras metas. Qual é a outra meta que eu posso construir? Eu posso ter que estudar algum assunto, né? Meu aprendizado. Então, vamos montar esse aprendizado de coisas que eu precisava aprender para poder conseguir ser empreendedora e executar aquela tarefa, a minha função como empreendedora. Então, o ponto-chave, né, da sua pergunta é reduzir essas atividades, essa meta grande, esse objetivo maior em uma meta menor, né, e até, inclusive, a pequenas atividades. Existe uma diferença entre meta e atividade. E foi uma coisa até que você colocou para eu comentar, né? Se você quiser, eu posso falar também depois. Conseguiu me ouvir, Rosi? Oi. Não. Congelou. Travou em que parte aí? Na parte que você estava dando o exemplo do que eu tinha falado. Você estava citando um comentário que eu tinha feito. Eu estava falando, né, da minha parte de transição, até aí tudo vocês conseguiram ouvir? Sim. E depois você Até aí, comentou sim. comigo que você queria que eu falasse a diferença entre meta e como criar essa meta bem feita, né? Aí qualquer coisa eu comento Isso. também. Aí nessa parte parou. Quando você ia começar a exemplificar Pronto. como que a gente pode começar a fazer essa migração. Tá, da diferença entre a meta e uma atividade, é isso? Isso, como que a gente pega as metas que às vezes a gente tem idealizadas na cabeça, eu quero viajar, eu quero ir para Londres, tá, mas o que que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Eu preciso, para que essa meta ela se realize, ela precisa ser planejada no hoje. Foi até quando você deu o exemplo de você fazer o de trás para frente. Então, o que que eu preciso para eu chegar até Londres? Eu preciso do passaporte, eu preciso da passagem, eu preciso ter um local para ficar. Então, como que a gente consegue organizar as nossas metas de modo que elas sejam realizáveis? Porque Certo. uma meta que fica só na cabeça, não necessariamente ela vai ser alcançada. Então, eu preciso, que até quando eu falei que a gente precisa unir o que a gente pensa com o que a gente faz. Será que o que eu estou fazendo hoje é suficiente para que essa meta ela se realize? Sim, bom, o primeiro foi esse, né? Fazer esse trás para frente
para vocês conseguirem ter noção de quais são os passos que vocês vão precisar seguir até chegar naquele objetivo maior, tá? Sempre se perguntando o que mais eu preciso fazer, o que mais eu preciso fazer. Óbvio que a gente não vai ter, talvez, todas as respostas de primeira, mas você já vai ter um grande caminho. E aí, ao longo do processo, você vai descobrindo novas coisas que você precisaria e você vai acrescentando a esse planejamento. Para ter uma meta que ela não é apenas um sonho, um objetivo, né, qualquer coisa assim, e nenhuma atividade, a gente precisa saber escrever ela bem escrita, digamos assim, né? E aí, toda meta, eu anotei aqui para não esquecer, ela deve começar com um verbo no infinitivo, certo? Ou seja, eu quero alcançar, eu quero realizar, eu quero iniciar, eu quero... Enfim, né? Você vai colocar aí sempre um verbo que vai estar dando início àquela sua meta. Então, realizar alguma coisa, né? Eu vou dizer os próximos passos. Então, eu quero sair do meu trabalho, sempre no infinitivo, né, gente? Que é o verbo na forma natural dele, certo? Então, você sempre vai colocar esse verbo aí, depois você vai colocar o que você quer fazer, certo? Então, eu quero realizar a transição de carreira. Show de bola. Eu quero, né? Travou. Eu te escuto. Congelou a imagem, mas o som tá saindo. Então, eu quero realizar. Aí o próximo passo é o quê? Eu quero realizar a minha transição de carreira. Show de bola. Transição de carreira é o quê? Mas, quando eu falo realizar a transição de carreira, não diz nada. Não é uma meta. Por quê? É que nem a gente querer perder peso. Eu quero perder peso, tá? E aí? Né? Simplesmente é só um querer. Mas não significa que ele vai acontecer. Né? Então, aí a gente precisa colocar, além do verbo e o que a gente quer, a gente precisa colocar onde a gente vai realizar isso, certo? Se por acaso existir um local. Se a meta tem a ver com uma localização, né? Às vezes não tem. Se não tiver, tudo bem, não precisa ter. Nesse caso mesmo da transição de carreira, não vai ter um onde. Então, tudo bem, a gente não precisa colocar. Mas se eu quisesse, por exemplo, viajar, então eu teria que dizer, eu quero viajar para, sei lá, os Estados Unidos, certo? Pronto, então você quer viajar para os Estados Unidos. Ou então a sua meta vai acontecer eu quero realizar um evento em São Paulo. Pronto, também tem um onde, certo? Então, coloca o onde. Aí, depois do onde, a gente vai ter o quando, né? Quando, na verdade, o quando não. O quanto, digamos assim. O quanto a gente vai realizar isso. E aí, também, esse quanto, ele está relacionado muito a dinheiro ou tempo, né? Só que, no geral, a gente, por exemplo, para negócios, eu quero aumentar a quantidade de clientes em 50%, em 10 clientes, em 20 clientes, certo? Então, esse é o quanto. Eu quero aumentar a minha quantidade de clientes em quanto. E aí, mais uma vez, talvez nem todas as metas vão ter o quanto, certo? E por último, a gente vai ter o quando. Esse tem que ter sempre. Então, no caso da transição de carreira, eu quero realizar a transição de carreira no dia 5 de janeiro de 2022, certo? No mês de agosto de 2023. Então, coloca uma data. Eu quero realizar o meu evento em São Paulo no dia 5 de março de 2021, certo? Então, vocês vão sempre ter que colocar o quando.
Quando a gente coloca o quando, principalmente é o que vai fazer o quando e o quanto, né? Todas essas informaçõezinhas aí do final, onde, quanto e quando, é o que realmente vai tornar uma meta. É o que realmente vai fazer isso se tornar uma meta. Algo que seja tangível, que seja possível de você saber se você está alcançando ou não alcançando. Porque quando eu sei, né? Se você coloca ali, eu vou vender mais 5 cursos. Então, se eu vou vender mais 5 cursos no próximo mês, você sabe que você tem que realizar isso nos próximos meses e sabe a quantidade. Se você vender 2 ou 3 ou um, você não alcançou aquela meta. Você está mais perto, mas você não alcançou, né? Então, por isso que é importante a gente colocar e especificar direitinho na meta o que você vai ter que fazer, quando, quanto e onde, certo? Porque isso se torna muito mais objetivo. E uma meta, ela tem que ser um pouco desafiadora, né, Rose? Se não for desafiadora, ela não é uma meta também. Então, aí que também se difere muito de uma atividade. A atividade é uma coisa que eu chego aqui em 10, 15, 20 minutos, sei lá, no máximo 1 hora, você vai realizar ela. Uma meta, não. Uma meta, ela tem que estar a longo prazo aí, ela vai ter que ser um pouquinho mais complicada para conseguir alcançar. Ela tem que te promover algum tipo de crescimento, né? Uma evolução, mesmo que seja ela pequena, né? Exatamente. E diante dessa questão, quais são as suas dicas como empreendedora ágil para transformar esse planejamento em algo palpável, em algo realizável? Quais são os passos que você tem como principais para quem quer a partir de hoje, 2021, todo mundo aí, o problema era 2020 acabou, e as ações que a gente tomar agora, no começo do ano, é que vão determinar se a gente chega no final de 2021 como uma pessoa realizada, poxa, eu cumpri as minhas metas, eu cumpri o meu planejamento, ou poxa, isso aqui eu podia ter melhorado tudo, mas a decisão começa hoje. Começa a partir do momento que eu decido hoje a fazer diferente. Então, quais são as dicas que você tem, assim, que você entende como primordiais para que isso comece? É claro que todo o processo de transformação, às vezes, quando a gente ouve uma outra pessoa falando, parece que foi simples, parece que é mais fácil, mas que todo esse processo de transformação, ele é muito difícil, porque você tem que trabalhar o seu interior e a sua mente, porque vão ter coisas que você sabe que você está fazendo errado, que você está fazendo errado, e que vai levar um pouco mais de tempo até que você consiga passar por essa atividade sem cair naqueles erros antigos. Então, quais são as dicas que você dá para que a gente consiga crescer nesse Olha, Rose, é uma coisa bem difícil que dói muitas vezes, tá? O que eu vou dizer, mas a verdade é que a gente tem que tomar vergonha na cara, Eu já tô sabe? até aqui. Então, Sim. não tem para onde correr, sabe? Assim, a dica que eu dou é essa. Às vezes falta boleto para pagar, sabe? Tipo, é isso, sabe? Assim, mas, apesar disso, eu também digo que é você também desejar muito, sabe? É você querer mudar a sua vida, é você realmente querer fazer diferente. Eu até escrevi um pouquinho sobre isso hoje. Tipo, nada veio muito fácil, assim, nada é muito fácil, acho que para todo mundo, né? Não é porque eu sou coitadinha, não, é porque todo mundo é assim. As coisas não vêm de mão beijada, as coisas não chegam assim de uma hora para outra, né? Então, você tem que correr atrás, você tem que ir em busca do seu sonho, do seu objetivo, daquilo que você quer conquistar. Então, a única coisa que a gente tem é a gente se agarrar a isso, a olhar aquilo ali e dizer, eu quero conquistar aquilo ali, eu quero fazer diferente, eu quero ter uma vida diferente, eu quero conseguir fazer o que eu quero, né? E aí cada um vai ter esse sucesso vai ser muito específico de cada um, né? O meu sucesso é diferente de cada pessoa. Tá
me ouvindo? Sim, agora voltou. E parou. Agora voltou. Oi, Rose. Oi, agora eu tô te ouvindo. Tá, você me ouviu até que momento, hein? Até você falando que é difícil de ser palpável, porque cada um, querendo ou não, cada um tem o seu processo, né? Cada Isso, um é. tem Cada um tem desafios e às vezes exato, é cada um mais tem seu fácil. sucesso, cada um tem sua forma, né? Para uma pessoa, às vezes, o sucesso dela é ela conseguir, por exemplo, ter uma televisão, ter um carro, ter, né? Para ela o sucesso é aquilo, para outras pessoas já é ter uma casa, ter iate, ter, sei lá, né? Um monte de coisa chique aí. Então, já tem outras que não, que querem viajar, outras querem cursos, né? Eu quero só me especializar. Agora voltou. Que aí você estava falando dessa questão do fácil e de difícil, aí eu até lembrei da questão que você até tinha citado antes, que muita gente acaba até para ter essa facilidade de ver as coisas que querem, de fazer justamente o mural de visualizações, tem gente que chama de quadro dos sonhos, justamente por conta disso. Porque quando bate o desânimo diante das dificuldades que são muitas, muitas vezes você se sente incapaz de realizar aquela atividade, ou você se depara diante de uma situação que você fala assim, meu, eu não vou conseguir superar isso. E aí você olha para aquele morador e fala assim, não, para eu chegar ali, eu tenho que passar por essa dificuldade. Se é um muro, eu tenho que arrumar, construir uma escada, eu tenho que fazer um buraco. E aí isso até te ajuda a criar soluções para você conseguir chegar até onde você deseja, né? Sim, com certeza. É aquela história, né? Muitos, eu vejo que muito pai, muita mãe, tipo, quem já tem filho, é, não tem escolha. Ele não tem escolha. No geral, os pais não têm escolha. Ele precisa fazer o que é necessário para poder conseguir sustentar a criança, né? Conseguir sustentar o filho. E, no geral, as pessoas que acabam tendo filho cedo ou não cedo, né? Elas acabam tendo esse impulso. Por quê? Porque não tem escolha, não tem como você ficar ali dormindo, sabe? Não tem como você assistir Netflix, você tem que cuidar, porque senão seu filho vai morrer de fome. É mais ou menos assim, sabe? Então, às vezes falta isso. E quando a gente não tem, eu tô falando que eu não tenho também, viu, gente? Eu não tenho filho. Quando a gente não tem, é um pouco mais difícil você conseguir ter essa noção. Mas aí você tem que começar justamente, se apega. E aí eu diria assim, sabe, uma técnica que é muito bacana. Se você não é visual, ou seja, de colocar uma foto ali, faz um texto. Faz um texto com tudo aquilo que você gostaria de ter, com todos os detalhes, como é sua vida, como é daqui a 5 anos, né? Vamos botar aí. Daqui a 5 ou 3 anos, como é que vai ser sua vida? O que você quer ter? Quais são as pessoas que vão estar com você? Como é que vai estar a sua volta? O que você vai ter conquistado? Se você vai ter viajado, se você vai ter feito algum tipo de evento, né? Esse reconhecimento, quais são os reconhecimentos? Enfim, pense em tudo, sabe? Pense em todas as esferas que for possível, né? Inclusive de dinheiro, até quantidade de valor que você conseguiu alcançar e tudo mais. Por quê? É mais uma forma da gente visualizar aquilo que a gente quer conquistar. Quando a gente faz isso, mais você vai tendo certeza de onde você quer chegar, mais você vai começando a lembrar daquilo ali, né? E dizendo, não, eu não posso deixar de fazer, porque senão eu vou, né, perder isso aqui. E claro, tem muitas outras coisas que no nosso dia a dia mesmo, que são ferramentas, né, digamos assim. Aqui eu tô falando muito mais do psicológico e do mental. Mas as ferramentas, elas nos ajudam também no dia a dia, né? Pra gente conseguir alcançar esse objetivo. E aí tem diversas ferramentas que fazem com que a gente consiga evitar não realizar aquilo que a gente deveria estar realizando. Uma dessas ferramentas que eu estou aprendendo a utilizar é o Planner, que ele é como se fosse a tradicional agenda, né? Só que ela é de planejamento. E aí, com isso, me ajudou muito, porque eu esquecia as coisas que eu marcava. Então, assim, foram muitas as vezes que eu tinha marcado, às vezes, tipo, 2, 3 encontros em lugares completamente opostos,
porque eu esquecia. E aí, com essa prática de você começar, não, o que que eu tenho para fazer hoje? Eu já tenho marcado isso, isso e isso. E aí, uma que diminuiu consideravelmente essa questão do marcar muito compromisso, porque você olha lá e você vê que você já tem uma atividade. E eu acho que também envolve muito a questão da recompensa. Quando eu olho depois no final do mês, quando eu vou fazer o planejamento para o próximo, eu olho e falo assim, ai, olha só, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Sim, Isso acaba te impulsionando a para o próximo mês você ser mais organizado para você conseguir. E aí entra naquela questão que você falou, no looping do conseguir realizar, isso te motiva a querer fazer mais, e aí você faz mais, e você quer fazer mais. E aí quando você pensa que não, você conseguiu se tornar uma pessoa mais organizada. sim, E com aí quando certeza. você começa a ver os seus planos, os seus sonhos que antes pareciam ser só sonhos, alcançando, você fala assim, poxa, agora eu estou no caminho certo. Então, o que que eu posso fazer para melhorar ainda mais, para que eu consiga trazer outros sonhos para agora, a realizar cada vez mais, né? E aí o tempo começa a ficar, como você falou, mais dinâmico, porque à medida que eu vou me organizando, eu consigo render mais, à medida que eu vai rendendo mais, eu consigo realizar mais, e uma coisa consequentemente vai puxando a outra, né? Então, essa questão é muito gratificante. E Com aí, certeza. até fazendo uma ponte disso, é, eu sei que você tem algo para nos convidar, algo muito importante que você está trabalhando aí já há alguns dias, que tem muito a ver com o que nós estamos falando, né? Foi até muito providente, porque eu já estava com essa questão desse trabalho de planejamento já para o começo do ano, e você também emendou essa questão também. E aí, assim, poxa, mas é mais uma pessoa falando sobre a mesma coisa? Não, é porque é tão importante essa questão para que as outras possam acontecer que eu vejo, quanto mais pessoas estiverem falando disso, maior vai ser o número de pessoas que vão começar a fazer isso quanto antes. Quanto mais jovem você começar, melhor vai ser os seus resultados lá na frente. Se você consegue se doutrinar isso desde muito cedo, isso vai impactar lá na frente. E isso vai se transformando numa corrente do bem tão prazerosa que se torna parte de você. Então você não vai mais precisar raciocinar o que Sim, você tem que fazer. Então, com conte-nos a certeza. novidade. Com certeza. Antes de falar um pouco da novidade, né, complementando o que você falou, é importante que a gente sempre pense também no seguinte: determine horários, sabe? Início e fim, sabe? Para aquilo ali acontecer. Porque quando você vai realizar aquela atividade, se você estiver muito solta de, eu faço em quanto tempo eu quiser e puder, você vai fazendo aquilo ali e as interferências são muitas, né? A gente tem celular, a gente tem televisão, a gente tem pessoas dentro de nossa casa, muitas vezes, principalmente quem está trabalhando em home office. Então, a gente tem muitas interferências. Se a gente não determinar um horário de início e fim, vai se estendendo e você não consegue manter esse fluxo, sabe? Então, é bem interessante que vocês também façam isso, tenham um início. Eu costumo usar aqui as sprints, né? Quem nunca viu falar, eu já expliquei um pouquinho aqui no meu perfil sobre isso. Basicamente, é você determinar uma quantidade de tempo em que você vai estar focado em fazer aquela atividade. E isso aí vai conseguir fazer com que você cada vez mais melhore esse seu desempenho. Então, essa é a ideia, né, da sprint. Você pode fazer um sprint de 10, 20, 30 minutos e assim sucessivamente, né? Para você alcançar aquela atividade especificamente com foco, sem parar, sabe? E isso me dá muito, muito mais resultados. Ontem mesmo eu fiz algumas sprints, acho que eu fiz uma sprint de 30 minutos e uma outra de 15 minutos. Nesse período aí, eu fiquei imersa, sabe? Você entra realmente no ritmo da atividade e você só conclui quando o horário dá aquela vontadezinha de olhar o celular, sabe? Mas aí você, não vou olhar, continua aqui, faz, né? O horário ainda não terminou, então vamos terminar aqui de fazer a atividade. Você só pode realmente fazer uma outra atividade, tirar uns 5 minutinhos aí de descanso quando o tempo terminar. Então, é bem interessante isso também para que vocês consigam cada vez mais ter esse ritmo e
mantendo, né, de não deixar de outras coisas interferirem, tá? E sobre a novidade, na verdade, eu tô fazendo alguns stories aqui ao longo dessa semana, desde domingo, né? Eu tô fazendo esses stories mostrando como eu fiz o meu planejamento estratégico do meu negócio esse ano. Então, tem um destaques aqui no meu Instagram, né? Você pode ir lá nos destaques, planejar, que você vai ver desde o início até o dia de hoje. E a proposta, depois, né, que eu vou passar tudo isso para vocês, é que vocês podem ficar, quem quiser conhecer mais, entender mais, estar mais perto e ter meu acompanhamento, eu vou estar abrindo as inscrições para uma turma da imersão Praxis. Então, é uma imersão justamente para quem quer montar um planejamento estratégico aí para o ano 2021 do seu negócio, né, para fazer, assim, realmente um planejamento bem completo, com todas as coisas que vocês vão precisar, com meta, com tudo direitinho, alinhado aos seus sonhos, aos seus objetivos pessoais, né? E, claro, o mais importante, a gente vai estar trabalhando essa questão do realizar de uma forma ágil. Então, né, para que a gente consiga aí mais resultado e a gente consiga realmente realizar, né? E não ficar só ali deixando para depois. Ótimo, perfeito. Cá, gratidão. Eu, assim, sou suspeita para Muito falar do seu obrigada. trabalho. Gosto muito. A disponibilidade, o sorriso, que eu acho que isso faz toda a diferença. Nós temos aí um mercado que cada dia mais vão surgindo pessoas que vão falando de assuntos parecidos, cada um do seu jeito, cada um para o seu público, mas que eu vejo isso como uma forma positiva, porque dá a oportunidade para aqueles que às vezes não têm acesso de conhecer um pouquinho mais, de deixar pelo menos com um gostinho de quero mais e de buscar aprofundamento. Uma vida sem planejamento, ela é. Ouso falar que é uma vida vazia, porque senão você acaba vivendo a sua vida inteira no mundo dos sonhos, sonhando que você quer, que você quer, que você quer, mas na hora do vamos ver, você nunca tem aquilo na mão. Você não tem o gostinho de falar assim, nossa, eu planejei aquela viagem há 5 anos, eu planejei ela, mas consegui, fui, olha que lindas fotos. Então, é muito importante. Então, quanto mais pessoas baterem nessa tecla e falarem dessa importância, eu vejo que isso é benéfico para o público, para quem está vendo, para quem está buscando entender, que reconhece que isso realmente é importante, que chega de perder tempo, vamos agilizar, né, o nosso Sim. tempo aí. Com certeza, é isso mesmo. Eu acho que também é muito importante tudo isso, né? E quando você falou aí de vazio, não só vazio também, como perdido às vezes também, né? Você não sabe nem para onde tá indo, tá ali, sei lá, solto no mundo. Como diz a música, né? Deixando a vida me levar. Então, É assim, isso. é muito ruim, né? E aí chega depois, a gente começa a sentir os pesos disso, de, poxa, eu gostaria de ter feito, eu queria ter conseguido. E aí que é ruim, né? Aí que é triste, aí que fica chato realmente. Então, a gente tem que aproveitar a vida agora, né, para conseguir fazer as coisas. Amém, concordo. Espero que nós possamos ainda ao longo desse ano fazer muitas mais lives de planejamento, Com que a certeza. gente possa não só se prender ao planejar, mas também de avaliar o que a gente planejou, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, o que faltou para o que a gente não conseguiu, e isso a gente precisa ir avaliando. Não é porque você sonhou hoje que é rosa que tem que ficar rosa até o fim. Não, às vezes no meio do caminho você percebe que o rosa não é tão interessante e não tem problema, muda Sim, para o azul, muda com para o certeza. amarelo. Então é possível fazer essa transformação e ir planejando. Tem até um dos os pilares da administração é justamente planejar, organizar, dirigir e controlar. Então a gente começa justamente com o planejamento, a gente passa pela organização, a gente passa pela parte de revisão, de controle, ver se está tudo certo, até que a gente tenha alcançado o objetivo. E é uma caminhada, né? Ninguém que é gigante hoje começou gigante. Começou pequenininho, foi fazendo, foi organizando, vendo formas de fazer diferente, até chegarem onde chegaram. Com certeza, é isso mesmo, né? É um trabalho de formiguinha.
e você vai construindo aí ao longo realmente da vida. E como você falou, né? Celebre cada passinho, todos os passinhos. É isso mesmo. Então, Cá, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua amizade e até a próxima. Muito obrigada, Rose, por tudo. Muito obrigada pelo convite. E estamos aqui juntas, tá? Para a gente conseguir aí cada vez mais estar crescendo aí juntas nesse caminho. É isso aí. A recíproca é válida. Obrigada a todos que participaram, que comentaram, Obrigada. que estiveram com a gente. Ótima noite e um feliz 2021. Tchau, tchau.